Hoje eu vou finalmente contar como eu me assumi gay. Oi gente, sou o Matheus e sejam bem-vindos a um vídeo que eu estou querendo gravar já faz mais de 6 anos. Sim, eu tô querendo gravar esse vídeo antes mesmo de ter começado no TikTok. É um assunto que eu sempre quis falar sobre, mas eu nunca soube como trazer ele, porque é um assunto delicado. Eu sei que tem muita gente que pergunta sobre e que quer escutar como que eu me assumi. Eu quero dar um alerta de gatilho muito grande de começar esse vídeo. Eu vou falar sobre homofobia, sobre agressão, sobre tortura psicológica, sobre depressão. Não vai ser um vídeo fácil, não vai ser um vídeo divertido, é um assunto sério. Então se você é sensível a qualquer tipo desses assuntos que eu vou falar sobre, por favor, sai do vídeo. Vai ver algum dos meus vídeos mais divertidos e mais descontraídos, porque daqui pra frente vai ser apenas trauma. Eu acho que a melhor forma de eu contar como me assumi é contar como que eu me descobri gay. Eu sempre fui uma criança diferente das outras, eu sempre fui uma criança que não se encaixava com as outras, e eu nunca soube por quê. Eu tinha essa obsessão e essa curiosidade por outros meninos e por corpos masculinos desde cedo, mesmo não sabendo o que era. Eu sempre olhava pros garotos da escola de uma forma diferente, eu sempre olhava pros homens em capas de revista, em propagandas de academia ou embalagens de cueca na Renner de uma forma diferente, e eu nunca soube o que era essa obsessão. E como criança, eu sempre tive essa ideia de que o casal heteronormativo era o certo. Eu vim de uma família conservadora, eu vim de uma família que veio de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul e se mudou pro litoral de Santa Catarina, pra uma cidade que também não era muito grande. Então meio que toda a minha volta sempre foi voltada pra essa coisa meio heteronormativa e de que tipo, o certo é você ter uma namoradinha. E meio que eu sempre achei que isso era o certo, e como eu achava que era o certo, eu sempre tentei conseguir namoradinhas na minha sala, e eu sempre pedia, tipo, as minhas amigas em namoro, mesmo sem saber o que significava, eu só sabia que era o certo a se fazer, eu sempre pedia elas em namoro, e eu sempre recebia um fora, graças a Deus. A única coisa que eu sabia é que o certo era ser hétero, por mais que eu não soubesse o que significava essa palavra. O certo era eu ter uma namorada, e se eu não tivesse uma namorada, e se eu não sentisse atração por mulheres, eu tava errado, porque isso foi como meu pai me criou. E meu pai me criou pra ser assim, tipo, o filho perfeito dele. Meu pai sempre me botou nesse pedestal muito esquisito, ele sempre me colocou meio que como prioridade dele. E eu não sei se foi porque, sei lá, eu nasci sem um problema de saúde, eu nasci perfeito, ou sei lá, porque eu era um pouco mais bonito que meu irmão. Desculpa, Renan, mas... é verdade. Eu era meio que o menino de ouro dele. Tudo que eu pedia, ele fazia. Mas, tipo, tinha que ser de acordo com o que ele queria. Ele ia fazer qualquer coisa que eu quisesse, se batesse com as coisas que ele queria e dos objetivos da vida dele, que ele nunca conseguiu cumprir. Tipo, eu queria um violão, ele me deu. Eu falei sobre gostar de acampar, ele me botou nos escoteiros. Uma vez eu falei que eu queria tocar saxofone, mas eu falei só da boca pra fora. E ele me botou por 2 anos numa escola de música. Mas, no fundo, nunca era o que eu queria e sim o que ele queria. Eu lembro que teve uma vez que eu queria muito entrar no coral, porque eu sempre quis cantar, mas o meu pai, ele falou que não, porque isso era coisa de viado. E por mais que eu não soubesse que era gay na época, eu só sabia que era errado. Então eu fiquei tipo, ok, pai, não vou fazer isso. Então eu sempre pensava, tipo, como é que eu poderia ser uma coisa que meu pai não gosta se ele sempre me deu tudo? E esse negócio dele me dar as coisas apenas, tipo, quando batesse com os interesses dele, só foi vir na minha cabeça depois que eu virei adulto. Naquela época eu achava que, tipo, ok, eu gosto disso, meu pai me deu, então meu pai é um pai perfeito, então eu nunca posso quebrar a confiança dele. Sem contar que meu pai sempre foi muito agressivo, meu pai sempre bateu bastante em mim e meu irmão, a gente foi criado à base da porrada e da palmada. Então, contrariar ele não era só uma questão de decepcionar ele, e sim de medo. Meu pai criou a gente à base do medo. E foi lá pelos meus 12 anos que eu percebi pela primeira vez que eu era gay. Foi um rolê que eu fiz com meus amigos, rolê de, tipo, coisa boba, sabe? Rolê de criança, de sair na praia, tomar um sorvete e voltar pra casa. Eu saí com essa minha amiga, com esse meu amigo que eu conhecia há anos, tipo, desde a primeira, segunda série. E esse meu amigo, ele sempre foi uma pessoa que todo mundo sempre achou muito bonito, todo mundo sempre gostava dele. E eu gostava dele como amigo, ele realmente foi uma pessoa muito querida na minha vida, mas eu sempre tinha essa obsessão nele, tipo, eu sempre achava ele muito estiloso e muito legal, e eu queria ser como ele, porque ele era muito bonito. E eu lembro nesse dia que, tipo, a gente tava lá, e eu olhei pra ele, e não sei explicar, o meu coração, tipo, apertou. E eu fiquei, tipo, oh, eu gosto dele. Eu não gosto só como amigo. Tipo, eu tenho uma atração por ele. Inclusive, Gustavo, se você estiver vendo isso, saiba que, sim, você foi literalmente meu gay awakening. Então... obrigado, eu acho. Pela primeira vez em 12 anos, eu tinha finalmente entendido que a minha obsessão não era uma obsessão, e sim era uma atração. E isso me deixou, tipo, completamente arrasado. Isso era completamente errado, eu não podia ser gay. Eu fui criado de uma forma que gay era errado, e se eu fosse gay, ia ser, tipo, o fim do mundo pra mim. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu tava sozinho, e eu chorei. E eu chorei muito de soluçar.
Porque eu imaginei, tipo, que o meu mundo tinha acabado. Tipo, ninguém nunca ia poder saber disso. A minha vida ia acabar se isso acontecesse. Pelo menos era o que passava na minha cabeça quando eu tinha 12 anos. Eu lembro que eu comecei a ficar paranoico porque eu ficava pensando, meu Deus, tipo, isso precisa ir embora. E enquanto isso não vai embora, porque eu achava que ia embora em algum momento, eu não posso dar pinta, eu não posso, tipo, deixar ninguém saber disso. Porque algumas pessoas, elas faziam uns comentários sobre o meu modo de agir, sobre o modo que eu falava, mas eu sempre achava que, tipo, era o meu modo engraçadinho de ser. E daí eu percebi que, tipo, não era o meu modo engraçadinho de ser. Quer dizer, era, mas era mais porque eu era gay. E parece que quanto mais você pensa em, tipo, esconder a sua sexualidade, mais difícil fica. E parece que seu corpo vai contra você e você começa a entrar numa bola de neve. E várias vezes eu mordia a minha língua e eu tinha que, tipo, me virar pra conseguir distrair as pessoas pra ninguém desconfiar que eu era gay. Por mais que muita gente já desconfiava. E eu lembro que foi passando e, tipo, eu não conseguia mais olhar pra esse meu amigo sem me sentir mal. Porque eu gostava dele, mas, tipo, eu nunca ia poder falar isso pra ele. E eu nunca falei isso pra ele, inclusive. E eu lembro que foi, tipo, no ano novo de 2013, que na hora de pular as ondinhas, tem uma coisa que é, tipo, você pula 7 ondinhas e você faz 7 pedidos. E eu lembro que eu pulei as 7 ondinhas. E a única coisa que eu pedi era que eu fosse normal. Eu só queria ser normal. Eu só queria ter a vida que todo mundo tinha. E eu sabia que, tipo, não ia acontecer. Mas eu queria tanto ser normal. Eu queria tanto poder, tipo, gostar das meninas. Eu queria tanto não olhar pros caras e sentir atração. E era tão difícil. Eu só queria, tipo, dar orgulho pros meus pais. Eu sabia que eu sendo dessa forma, eu nunca ia dar orgulho pra eles. Em 2014 eu comecei a perceber que isso não ia embora e que isso ia ter que conviver comigo. E eu ia ter que conviver com esse segredo pro resto da minha vida, porque ninguém nunca ia poder saber disso. Eu tava realmente, tipo, disposto a viver em segredo o resto da minha vida. Eu tava disposto a, tipo, me forçar a ficar com uma garota e me casar e ter uma vida heteronormativa, porque eu não queria decepcionar a minha família e eu não queria decepcionar as pessoas em volta de mim. E eu tinha medo, porque meu pai sempre falou que ele preferia um filho morto do que um filho gay, e eu sempre tive esse medo de que o meu pai ia fazer uma coisa muito errada comigo se ele descobrisse. E foi em 2015 que eu comecei a conviver mais com o fato de que eu era gay e comecei a ficar mais tranquilo com esse negócio, porque eu percebi que não ia embora e eu ia ter que viver com isso e que talvez tivesse alguma solução no fundo, mas eu não sabia o que que era. E eu lembro que foi em 2015 que eu me assumi pela primeira vez pra primeira pessoa. Foi o meu amigo Nate, a gente fazia escoteiro junto, e ele era a única pessoa LGBT que eu conhecia. E tudo pra mim era muito novo. Eu lembro quando eu conversava com ele, eu achava tudo muito mágico, eu achava tudo muito diferente. Ficava vendo que, ok, dá pra você viver assim, dá pra você, tipo, ter uma vida normal, não impedia ele de ser ele só por causa da identidade de gênero dele. E eu nunca tinha interagido com ninguém que não fosse hétero, pelo menos, tipo, que eu achava que não era hétero, porque depois que eu me assumi, um monte de gente começou a se assumir, mas enfim. E eu lembro que eu tentei me assumir antes, eu lembro que eu tentei falar com a minha amiga que eu conhecia desde a primeira série, a Agatha, mas eu lembro que quando eu falei, eu desmenti logo em seguida. Eu não falei nem que eu era gay, eu falei tipo, ai, eu acho que eu sou bi. E daí eu fiquei tipo, talvez não sou. Não, eu acho que eu só tô confuso. E ela ficou tipo, ok. Mas com o Nate foi diferente. Eu lembro que a gente tava no carro indo pra um acampamento. Eu só virei pra ele e eu falei tipo, cara, é o seguinte, eu acho que eu sou bi. De novo, eu continuava falando com esse negócio que eu era bi, porque na minha cabeça era mais aceitável do que ser gay. Porque ainda assim eu podia ter uma namorada. Eu sei, é idiota, mas eu tinha tipo 13, 14 anos, então na minha cabeça fazia sentido. E eu lembro que quando eu falei, o terror consumiu o meu corpo. E eu lembro que eu não conseguia olhar pra cara dele. E eu fiquei tipo... E daí quando eu olhei, quando eu ia desmentir, ele tava sorrindo. E ele ficou tipo, eu sabia. E eu fiquei tipo... Como assim? Significa que eu tenho que, tipo, dar uma heterosada nas minhas atitudes? Mas ele prometeu que não ia falar pra ninguém, ele ia guardar esse nosso segredo. Mas sabe, quando você se assume pra uma pessoa, parece que você fica viciado em se assumir. Parece que você quer, tipo, falar pra todo mundo. Eu não sei explicar, a adrenalina que vem no corpo quando você se assume e ninguém sabe é tão grande. Tipo, tudo pode dar errado, mas quando dá certo, é uma coisa tão gostosa. E eu fiquei viciado nisso, mas eu não podia me assumir para as pessoas da minha cidade, porque se meu pai desconfiasse, eu estaria morto. Então eu comecei a me assumir para os amigos do Nate de outras cidades. Mas foi aí que tudo começou a despencar, porque eu queria cada vez mais me assumir, eu queria poder falar mais sobre isso. E tipo, quando eu comecei a ficar mais confortável perto do Nate e começar a conversar mais com ele sobre esses assuntos, eu consegui, tipo, a relaxar mais em público e, tipo, consegui curtir a minha vida. Só que eu comecei a relaxar demais, ao ponto que as pessoas começaram a fazer comentários e ao ponto que um dia a minha mãe me perguntou se eu era gay. Ela não perguntou se eu era gay de cara, eu lembro que a gente tava andando na rua e ela perguntou por que eu nunca falava sobre nenhuma menina ou nunca falava que eu tava gostando de alguém. E eu lembro que ela só falou, tipo, se você tiver alguma coisa pra falar pra mim, você
pode falar, eu vou continuar te amando, você é meu filho. Mas eu fiquei com tanto medo, porque tudo era tão assustador. Eu sempre escutei minha vida inteira que isso era errado, então, tipo, escutar a minha mãe falando que tava tudo bem, o meu cérebro não entendia que tava tudo bem. Então eu só fiquei quieto, eu só falei tipo, não mãe, eu sou hétero. E de novo na virada do ano eu fiz o mesmo ritual que eu sempre fazia de pular as landinhas e fazer um único pedido. Mas dessa vez meu pedido não era pra tipo mudar, o meu pedido era que ninguém nunca podia descobrir. Eu lembro que eu rezei tão forte, eu rezei tanto, eu nunca tive uma religião, meus pais nunca me botaram uma religião. Meus pais são católicos, mas eles nunca forçaram uma religião por cima de mim. Mas eu lembro que eu rezava, eu falava pra Deus ou qualquer coisa que tava lá em cima, não deixa meu pai descobrir, porque eu tava com tanto medo. Então chegamos a 2016, o ano em que a merda bateu no ventilador e tudo foi pra casa do caralho. Eu finalmente tinha entrado pro ensino médio e, melhor ainda, em outra cidade. Eu tinha passado na prova do Instituto Federal, que era um colégio que ficava 2 cidades de distância da minha, ou seja, 40 minutos de carro, ou seja, longe dos meus pais. Um lugar perfeito pra baixar a guarda e não ficar paranoico com tipo, meu pai vai aparecer a qualquer momento e se eu estiver dando pinta, ele vai me dar uma surra. Mas mesmo assim, sem me assumir. A esse ponto, só tinha tipo umas 4 ou 5 pessoas que sabiam desse meu segredo, e não era nem as pessoas mais próximas de mim. Era tipo, o Nate e mais 3 pessoas que nem moravam na minha cidade e que eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu ia continuar com o meu segredo e ia continuar assim. Ou foi o que eu pensei, porque daí eu conheci um menino que literalmente mudou a minha vida completamente. Ele era tudo que meu pai ia contra. Ele era gay, ele era afeminado, ele dançava, ele não tava nem aí porque as pessoas falavam. E logo de cara eu e o Pedro a gente virou muito amigo, a gente não se desgrudava. E ele é um dos meus melhores amigos até hoje. Love you, girl. Mas mesmo assim, eu não me assumia pra ele. Ele sempre desconfiava, mas eu sempre retrucava e falava, não, eu não sou, não, eu não sou. Por mais que ele, tipo, não acreditava, ele só fingia que acreditava. Porque, sabe, ele é um bom amigo, ele tava alimentando minhas fantasias, a minha desilusão, achando que eu tava conseguindo passar como hétero. E de novo, a cada minuto que eu ficava no lado do Pedro, eu ficava mais confortável. Eu comecei a fazer dança, por mais que eu dançava muito mal na época. Atuar, eu comecei a gostar muito mais de música. E finalmente eu tava conseguindo poder me descobrir sem ter um maluco me controlando o tempo inteiro. Porque eu passava o dia inteiro na escola, eu passava, tipo, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E foi com isso que eu comecei a me sentir mais à vontade. Eu comecei a ir atrás, eu comecei a ter mais casinhos, comecei a ficar com um garoto ou outro ali. Consegui me assumir pra alguns amigos, mas tudo sob controle. Mentira, porque eu estava perdendo a linha e eu não tava conseguindo controlar mais nada. Foi aí que deu merda. A partir de agora vai ficar pesado. 16 de outubro de 2016, aproximadamente 4 horas da tarde. Era um domingo ensolarado, eu tava em casa, mexendo no Facebook, em ligação com um dos meus melhores amigos de infância, que na época também não sabia que eu era gay, mas depois descobriu e ficou tudo de boa, não ligou pra nada. Um beijo, Beto. Quando eu tive a infeliz ou feliz ideia de compartilhar um texto falando que homofobia é errado, quando do nada o meu pai entrou no meu quarto com o celular na mão e falou, que porra é essa? E foi aí que eu percebi que eu tinha voado muito perto do sol. Eu só entrei em pânico, eu não sabia o que responder e eu só falei tipo, eu acho homofobia errado, desculpa. E isso deixou ele puto. E eu lembro que ele só estendeu a mão e falou, me dá o seu celular. E nesse momento eu não consegui nem controlar. O pânico entrou, tipo, total no meu corpo. E eu só entreguei meu celular desbloqueado. E foi quando ele saiu do quarto que eu percebi a merda que eu tinha feito. Eu desliguei a ligação e eu fui pra sala e eu tentava falar pra ele parar de olhar no celular porque ele não ia entender, mas cada vez que ele olhava pro celular, ele ficava mais e mais bravo. Nesse celular tinha conversa entre eu e meus amigos falando sobre como eu odiava o meu pai e como eu odiava o fato dele ser uma pessoa tão amarga e tão mesquinha que provavelmente ele ia me descartar se ele soubesse que eu era gay. Não só isso, mas também tinha uma conversa do menino que eu ficava na escola. E eu lembro quando o pânico bateu, foi a primeira vez que eu tive uma crise de pânico na minha vida. O meu corpo ficou gelado, a minha cabeça começou a girar, o meu sentido perdeu, o meu mundo literalmente estava desabando. Não tinha nada que eu podia fazer pra parar isso. Eu só tinha que aceitar. E eu lembro que eu corri pro quarto dos meus pais tentar acordar minha mãe pra minha mãe me ajudar, mas a minha mãe tava grog, ela não entendia e eu também não conseguia falar nada porque nenhuma palavra saía da minha boca, porque eu não conseguia pensar. E foi daí que, bum, eu desmaiei pela primeira vez. E na hora que minha cabeça bateu no chão, eu acho que o impacto fez eu acordar de novo, porque foi literalmente um bom. E eu voltei. E a única coisa que passou na minha cabeça foi, foge. E foi o que eu fiz. De pijama e descalço, eu pulei o muro de casa e eu corri. Eu corri e eu corri tanto. Eu só conseguia correr. Eu não conseguia chorar. Eu não conseguia fazer nada. Eu só corria em pânico. E eu não sabia pra onde ir.
A única pessoa que passou na minha cabeça foi pra casa da Agatha, que não sabia que eu era gay. Que eu tentei me assumir, mas que eu desfiz a minha assumição. Mas ela era a pessoa mais próxima e a pessoa que mais ia me entender. E eu lembro que eu cheguei na casa dela e eu não conseguia falar nada. Ninguém tava entendendo nada. A mãe dela não entendia nada. A minha vida como eu conhecia, a minha vida que eu tive por 15 anos tinha acabado naquele momento. Tudo que eu tinha ganhado, tudo que eu tinha criado, tudo que eu tinha conquistado tinha sido jogado fora. E eu lembro que a gente tentou pensar no que a gente ia fazer, fugir, ir pra outra cidade, pegar as roupas do namorado dela na época, ir pra escola e pegar um ônibus pra outro lugar. Mas toda vez que eu revisava esse plano, eu só pensava quão idiota ele era. Eu não ia poder fugir pra sempre. E tipo, eu fico feliz que eu com 15 anos consegui pensar nisso. Porque é claro que ia dar errado. Tipo, gente, o que eu ia fazer? Eu ia tipo pra uma outra cidade, sem dinheiro, sem nada, sem celular, de pijama, viver na casa de quem? Se acionassem a polícia e se eu tivesse na casa de algum outro adulto, outra pessoa ia ser presa. Tipo, ia virar uma bola de neve, não tinha o que fazer. Então eu liguei pra minha mãe e no início eu ia falar pra ela, eu tô indo embora, não me procura, por favor, me deixa em paz. A minha mãe tava chorando tanto e eu nunca tinha visto a minha mãe chorar daquele jeito. E ela só falava, por favor, me fala onde você tá. O seu pai tomou uma garrafa inteira de uísque e ele tá correndo pela cidade. Nessa hora que tava acontecendo tudo isso, já tava de noite e tinha começado a chover. Então, tipo, era 2 palitos pra dar uma merda muito grande. E a minha mãe só falou, se entrega, por favor. Eu confiei nela e eu falei onde eu tava. Não deu 15 minutos, meu pai apareceu, eu desci, eu fui com a minha amiga e com a mãe dela. A mãe da minha amiga tentou conversar com meu pai pra ele se acalmar, mas ele só xingava ela. E eu lembro que eu só entrei no carro e meu pai saiu cantando pneu pela rua. Tava de noite, a pista tava molhada, tava totalmente vazia. E meu pai corria e dirigia torto porque ele tava bêbado. E eu não lembro de muita coisa. A única coisa que eu lembro era os socos que ele tava me dando no meu braço, na minha cabeça. Era os arranhões que ele tava dando no meu rosto, no meu pescoço, nos puxão de cabelo e de como eu tinha estragado tudo. Chegando em casa, eu saí correndo do carro e eu tava esperando qualquer coisa. Eu tava esperando um chinelo, uma cinta, um chicote, qualquer coisa. Eu sabia que ele ia me quebrar, eu tava esperando que ele quebrasse meu braço. Eu literalmente tava esperando que ele me quebrasse na porrada. Mas o que eu vi em cima da mesa foi muito pior. O meu pai, ele não ia me bater, o meu pai ia me humilhar. Meu pai ia quebrar o meu psicológico. Em cima da mesa tava uma máquina de cortar cabelo. O meu pai ia raspar minha cabeça. O meu pai sabia que o meu cabelo era a única coisa que me dava autoestima. Meu pai sabia que eu era uma criança tímida. Meu pai sabia que eu era uma pessoa insegura. E ele sabia que a única coisa que me dava segurança era meu cabelo. E ele odiava o meu cabelo. E ele ia tirar isso de mim como um castigo. E eu olhei pro canto da cozinha e minha mãe tava chorando. Minha mãe só conseguia falar, o que você fez? Que merda que você fez? E foi aí que eu percebi que a minha mãe não ia me proteger. Na época a única coisa que vinha na minha cabeça era o sentimento de traição. Eu me senti traído pela minha mãe. Eu confiei nela. Ela falou que ia ficar tudo bem e não ficou. Ela só ficou no canto assistindo. Ela tentava fazer com que meu pai parasse, falava com ele, falava pra ele parar, mas ela não tentava. E tipo, hoje em dia eu sei, ela fez isso por medo. Meu pai era uma pessoa muito agressiva, então provavelmente meu pai ia partir pra cima dela. Mas dói tanto saber que, tipo, eu tava sendo humilhado e ninguém fez nada pra me ajudar. A pessoa que era pra me ajudar não me ajudou. Todo mundo só conseguia apontar pra mim e falar que a culpa era minha e de como eu tava sendo errado, mas tipo, eu não tava machucando ninguém. Eu não tava querendo contar pra ninguém. Eu ia viver com isso em segredo. Só descobriram porque foram atrás. Meu pai me sentou na cadeira e bêbado ele começou a cortar meu cabelo. Não com tesoura, não com os pentes da máquina. O meu pai começou a cortar meu cabelo no zero. O meu pai passava a máquina com tanta força no seco que engatava no meu cabelo e também não ajudava nada porque a máquina estava extremamente velha, então ela já engatava naturalmente. E passar ela velha com força na cabeça de uma pessoa faz com que o cabelo seja arrancado. Então eu tava tendo meu cabelo partes cortado e partes arrancado, enquanto ele distribuía socos na minha cabeça, gritava no meu ouvido. Enquanto ele fazia tudo isso, ele só falava como é que ia ser daqui pra frente. Se eu descobrir que você tá falando com aquele seu amigo do IF, o Pedro, eu vou falar com meus contatos, eu vou assumir com ele. Se você falar com aquele, o menino que eu pegava, eu caço ele. Se você inventar de dançar mais uma vez, você vai cair da escada. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. Daqui pra frente, você vai viver aqui dentro de casa. Da escola pra casa e só isso. Sem amigos, sem celular, sem computador, sem nada. Você não vai mais sair do seu quarto. Apenas quando mandarem. Você não senta mais na mesa comigo. Você não fica mais no mesmo cômodo que eu. Você morreu pra mim
e você não é o meu filho. Eu lembro perfeitamente dessas coisas que ele falou, porque, eu escrevi tudo que ele falou porque eu tinha um plano de usar tudo que ele tava fazendo contra ele em algum momento. E 2, foi logo antes de eu ter minha primeira crise de dissociação, então ficou bem marcado na minha cabeça como um grande trauma. Meio que tudo virou um borrão, parecia que tinham jogado um véu por cima de mim, parecia que eu não tava mais controlando meu corpo. Eu acho que, tipo, na tentativa de lidar com todo esse trauma, o meu cérebro, ele só me jogou pra trás, e eu fiquei no banco do passageiro. E meio que depois de um tempo minha mãe conseguiu tirar a máquina de cortar cabelo da mão do meu pai. Eu lembro que ela tava tentando fazer isso, mas toda vez que ela tentava interagir ou tentava, tipo, meio que fazer meu pai parar, ele gritava com ela. Eu acho que por medo ela recuava, mas chegou um momento que ela falou pra ele sair dali e ele saiu. Em parte foi muito bom porque finalmente ficou um silêncio tipo ensurdecedor, mas pelo menos um silêncio. E o meu cabelo não tava mais sendo arrancado da minha cabeça e pelo menos não tava mais recebendo soco na minha cabeça. E a minha mãe só perguntava por que eu fiz isso, por que eu fugi, se eu tinha noção da merda que eu tinha feito, porque as pessoas viram correndo, porque provavelmente a polícia ia bater na porta da casa dele, se meu pai fosse preso a gente tava fudido. Só que tipo, tudo bem, não foi uma das melhores ideias ter saído correndo de pijama no meio da rua. Só que, cara, de novo, eu tinha 15 anos e eu tinha a minha vida inteira escutado que meu pai preferia ter um filho morto do que um filho gay. Então é óbvio que a única coisa que passou na minha cabeça foi fugir. Eu tirei o casaco porque tava muito calor, eu tava suando muito. Enquanto ela terminava de cortar meu cabelo, meu pai fez uma coisa que eu gosto de chamar de ceninha de filme de drama / terror. Ele veio com uma faca na minha direção. E nesse momento eu pensei, é isso, eu vou levar ou uma facada ou eu vou ser marcado. E ele fez uma coisa que foi muito mais bizarro. Ele pegou a faca e ele fechou na mão dele e passou. E ele deixou o sangue pingando em mim. E ele olhou no fundo do meu olho e falou, tá vendo esse sangue? Ele não corre mais nas suas veias. E nesse momento eu fiquei tipo, ok, meio dramático dessa parte. E ele continuou falando que eu não era o filho dele e eu nunca mais ia ser o filho dele e que eu tinha morrido pra ele. A minha mãe terminou de cortar meu cabelo e eu fui pro banho e quando eu me olhei no espelho pela primeira vez, eu entrei em colapso total. Me olhar no espelho daquela forma foi horrível. Eu sempre tentei pegar minhas inseguranças e esconder elas e a minha única forma de autoestima era o meu cabelo, era a única coisa que as pessoas falavam que era bonita e ter perdido aquilo foi tão dolorido. E o pior de tudo foi ter perdido aquilo sabendo que a pessoa que fez isso porque sabia que ia me machucar. E a pessoa que fez isso era pra ser uma pessoa que era pra me proteger. Eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu tava tipo em estado catatônico. Eu só conseguia ficar sentado na cama e olhando pro nada. Eu não conseguia sentir nada, eu não conseguia pensar em nada. A minha cabeça tava um caos. E meu pai entrou no quarto e falou que ele ia me tirar da escola, porque eu tinha sido corrompido naquela escola, e ele também ia me tirar dos escoteiros, porque as pessoas do escoteiro me corromperam. O que não faz nenhum sentido, porque é mais fácil eu ter corrompido os outros. Ele saiu do quarto, bateu a porta e me deixou lá completamente sozinho. Meio que tudo tava passando na minha cabeça, tudo que tinha acontecido, tudo que ia acontecer, tava tudo um caos, e eu só conseguia pensar que os meus amigos não faziam ideia de que isso estava acontecendo. As únicas pessoas que sabiam que eu era gay não faziam ideia do que eu tava passando. Quando do nada o meu cérebro voltou a funcionar, eu ainda tava meio confuso. Eu não sei se era por causa do trauma ou por causa das pancadas que eu recebi na cabeça, mas eu só tava muito confuso. Mas eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu tinha um celular guardado. Eu tinha ganhado o celular que meu pai tinha confiscado há menos de um mês. E antes disso eu tinha um Galaxy Pocket que eu falei pros meus pais que não tava mais funcionando porque eu queria um celular novo. Só que ele tava funcionando. E eu escondi ele no fundo do meu guarda-roupa. E eu esperei todo mundo dormir. Eu peguei esse celular, eu carreguei ele e eu entrei no meu Facebook que ainda tava logado. Só que quando eu fui ver, a minha foto de perfil tava diferente e todas as minhas conversas tinham sido abertas. Ou seja, meu pai tava mexendo no meu Facebook. Ou seja, eu não tinha como mexer no meu Facebook porque senão ele ia descobrir. Então eu criei uma conta fake e lá eu adicionei todos os meus amigos mais próximos e eu mandei mensagem pra todo mundo falando que era eu e o que tinha acontecido. E por sorte, muitos deles, acho que quase todo mundo viu e conseguiram entrar em contato comigo e eu consegui explicar o que aconteceu. E por isso eu descobri que meu pai tava realmente se passando por mim, ele tava inventando desculpa pra todo mundo, meio que fingindo que era eu, pra meio que as pessoas se afastarem de mim. Mas meio que todo mundo desconfiava que tinha alguma coisa muito errada porque ele escrevia de uma forma que não era o modo que eu escrevia. No outro dia eu fui pra escola, eu fui de casaco com capuz, tampando a minha cara, tentando me esconder o tempo inteiro. E eu lembro que eu passei as 2 ou 3 primeiras aulas trancado no banheiro, conversando com meus amigos pelo celular, ou com eles pessoalmente no intervalo. Eu tentei conversar com o menino que eu ficava, e foi aí que eu percebi que as pessoas, elas são extremamente superficiais e babacas, porque ele ficou me evitando por alguns dias, e quando eu fui confrontar ele, porque eu fiquei tipo, cara, eu tô passando por um momento difícil, tem como você, tipo, lembrar que eu existo, porque a gente se pegava até, tipo, uma semana atrás.
Ele olhou pra mim e falou: você tá passando por um momento difícil. Quem deve te ajudar são seus amigos, e não eu. E daí eu mandei ele tomar no cu e eu fiquei tipo, caralho, você realmente é um filho da puta. E pelo visto a fofoca ela foi se espalhando pela escola porque todo mundo começou a descobrir o que tinha acontecido. E talvez pode ter sido culpa minha, porque meio que eu fiquei me explicando pra todo mundo que perguntava por que eu tava estranho e machucado. E sinceramente, à altura do campeonato, eu não me importava se as pessoas iam me aceitar não sendo gay. E meio que todo mundo me aceitou, ninguém nunca foi homofóbico comigo naquela escola, então ficou tudo bem. Só que daí se espalhou até chegar na orientação. Eles me chamaram lá e eu tive que contar pra eles o que aconteceu. Eu contei meio que por cima, porque, né, se eles soubessem todos os detalhes, ia dar uma merda muito grande. Mas eles sabiam o que meu pai tinha feito, meio que por cima. E eu falei pra eles que meu pai queria me tirar da escola, mas eles falaram que eles iam me proteger e não iam deixar isso acontecer. E dito e feito, porque meu pai foi na escola tentando fazer minha transferência. E eu não sei que a orientadora e a vice-diretora falou pra ele, mas eu só sei que ele desistiu de me tirar da escola. E sei lá, talvez ele pensou que pelo menos assim eu não ia mais ter que ficar olhando na minha cara. O que era bom pra mim também, porque eu não queria olhar pra cara dele. Mas tudo isso me deixou muito arrasado e fazendo com que minhas notas, que já não estavam muito boas, abaixassem. E eu reprovei. Foi nesse momento que a depressão e eu viramos best friends forever. Nessa época o meu irmão ele foi visitar a gente e ele descobriu tudo o que aconteceu. E eu lembro que eu tava com muito medo da reação do meu irmão, porque eu fui criado pelo meu irmão, então meio que eu me importava muito mais com o que o meu irmão pensava de mim do que qualquer outra pessoa. E eu lembro quando ele foi me visitar, ele sentou na cama, ele olhou pra minha cara e falou: caralho, você parece um ET. E daí a gente riu e eu fiquei tipo, ok, beleza, talvez ele não vai ser babaca comigo. E ele falou: olha, eu não vou deixar de te chamar só porque você gosta de homem. Você é o meu irmão. Independente do que você seja, de quem você seja, eu ainda sou seu irmão. Isso foi a melhor coisa do mundo de ter ouvido naquele momento, porque foi a única pessoa da minha família que me aceitou, sabe? A minha mãe com o tempo ela me aceitou, mas o meu irmão foi a primeira pessoa. E isso foi muito bom, mas infelizmente isso foi a única coisa boa, porque logo em seguida veio as férias. E foi horrível, porque eu passei todas as minhas férias trancado em casa, sem conversar com ninguém, além dos meus poucos amigos que eu conversava pelo meu celular escondido. E no Natal eu passei pela bela humilhação familiar de ser excluído da ceia de Natal e ter que comer o resto da ceia. Ou seja, eu só ia poder comer depois que todo mundo saiu da mesa, o que era super normal pra mim na época, porque meu pai não deixava eu comer com todo mundo, então eu sempre tinha que comer comida fria e sozinho. E no ano novo foi a mesma coisa, mas ainda teve um pequeno bônus, porque meu pai resolveu fazer uma coisa muito divertida, que foi fazer eu tirar foto de todo mundo da família junto, sem mim. 2017 ia ser um inferno, e eu sabia disso. Eu já tinha passado alguns meses trancado em casa, sem contato com quase ninguém. A minha depressão já tinha tomado conta de mim, e pra melhorar, eu ainda tinha o pensamento e a lembrança de que eu ia voltar pra escola e eu não ia estar na mesma turma que eu estava no passado. Eu ia estar numa turma onde eu não conheço ninguém. As aulas começaram e eu tava me sentindo frustrado, triste, abandonado, porque meio que os meus amigos, que eram meus amigos da escola, eles acabaram, querendo ou não, se afastando de mim. Não se afastando de mim, mas tipo, eles tinham os horários deles que não batiam com os meus horários. Então a gente não conseguia se ver muito. E meio que esse foi o pontapé que eu precisava. Eu já passava o dia inteiro longe dos meus pais, então não tinha como eles saberem do que eu tava fazendo. Se eles perguntassem alguma coisa, eu podia só mentir. Até porque, tipo, eu passei 15 anos da minha vida mentindo sobre uma coisa muito óbvia da minha vida. Então eu conseguiria mentir sobre o que eu tava fazendo no dia a dia. E também tinha o fato de que eu tava numa turma totalmente nova, onde, tipo, ninguém me conhecia antes de me assumir. Eu podia realmente só ser uma pessoa mais confiante, ninguém nunca ia achar estranho, porque as pessoas iam achar que esse é o normal. E foi o que eu fiz, eu perdi a vergonha, eu comecei a fazer mais amigos, eu comecei a ser um pouco mais confiante, comecei a fazer drag, por mais que na época eu era muito ruim nisso, e depois eu fiquei bom, mas daí eu quitei porque eu tenho preguiça de fazer qualquer coisa. 2017 inteiro foi isso, foi eu me reerguendo com uma força que eu não sei de onde eu tirei e fingindo ser o filho perfeito pro meu pai pra ganhar a confiança dele de novo. E ao mesmo tempo eu tava finalmente vivendo a minha vida fora de casa. Eu tava sendo muito gay na rua, gay na escola, eu tava podendo sair com meus amigos escondido, eu matava a aula pra passear, eu fumava aquele bom verde. Eu finalmente tava vivendo sem medo nenhum, porque eu já tinha perdido tudo. Então se eu perdesse de novo, eu não ia ter problema em recomeçar de novo. E lá pelo final do ano eu consegui meu salário de volta, então não precisava mais ficar usando aquele Galaxy Pocket horroroso escondido dos meus pais. E sim, eu consegui ficar mais de um ano com o celular escondido dos meus pais, eles nunca desconfiaram. Mas também não é muito impressionante, porque meu pai passou 15 anos achando que eu era hétero, então meio que ele é bem fácil de enganar. Uma coisa engraçada é que no final do ano meu pai me botou nos escoteiros de novo, porém no grupo que ele fazia parte, que não era o grupo que eu fazia parte antes, porque assim ele poderia ficar de olho em mim e assim eu não seria mais gay na frente dos outros. Só que hahaha, ele estava enganado, porque no primeiro dia que eu fui pra esse grupo novo,
eu fiquei com um menino embaixo do nariz dele e ele nunca descobriu. Eu comecei a sair com meus amigos cada vez mais, agora eu finalmente tava podendo sair de casa sem ter o meu pai no minha cola o tempo todo, e eu finalmente tava podendo ser eu mesmo com meus amigos, eu finalmente comecei a ter amizade de verdade, porque eu não tava mais tendo que esconder quem eu era pras pessoas. Em 2018, o karma bateu na porta do meu pai, ele abriu e ele teve um AVC e quase virou camiseta de saudade. E foi nessa época que eu descobri que realmente ele não tinha salvação, porque antes dele ter tido o AVC, ele tava voltando a ser uma pessoa mais amigável pra mim, e ele tava voltando a interagir mais comigo. Só que quando eu fui visitar ele no hospital, quando ele teve o AVC, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: "O que você tá fazendo aqui? Eu não quero você aqui." E doeu muito mais do que eu achei que ia doer isso. Porque ele já tinha quebrado meu coração várias vezes. Mas você vê uma pessoa que passou por uma situação onde ela poderia ter morrido e ela faz ainda questão de te humilhar na frente das outras pessoas. Dói. E dói muito. Eu realmente fiquei preocupado com meu pai. Eu podia não ter uma relação muito boa com ele, mas ele ainda era o meu pai. Infelizmente, esse karma do meu pai não foi só pra ele e foi pra minha mãe. E a minha mãe teve que ficar cuidando do meu pai, porque ele tava bem debilitado. Mas meio que no meio de todas essas coisas ruins, eu consegui tirar pelo menos uma coisa positiva, porque por mais que tava acontecendo tudo isso, eu não sei se é egoísta da minha parte, mas tipo, eu pensei, cara, eu não fiquei sofrendo 2 anos da minha vida pra agora que eu tô ficando bem, eu sofrer de novo. Então eu vou aproveitar esse momento que meu pai não tem o que fazer, não tem como me ameaçar, pra só viver a minha vida. E foi aí que eu só, tipo, despiroquei, e eu, tipo, coloquei um monte de piercing, e eu era bem gay em casa, eu era gay na rua, eu comecei a fazer mais drag, e eu saía de casa, eu dormia fora de casa, porque afinal eu não tinha mais como ele me controlar, o que foi muito bom. Mas a parte ruim foi que a minha mãe tava sofrendo 20 vezes mais do que todo mundo. Minha mãe tava tendo que trabalhar 2 empregos enquanto cuidava do meu pai, e enquanto isso eu tava na escola estudando o dia inteiro. E com o tempo isso começou a pesar em mim ao ponto que eu não conseguia mais focar em nada, a minha depressão foi piorando, e eu tive que largar a escola pra conseguir ajudar minha mãe em casa, e também porque senão eu ia me desviar. Com o tempo meu pai foi melhorando, mas aí ele perdeu totalmente o filtro dele, porque ele passou a ser uma pessoa totalmente desprezível, não só comigo, mas com todo mundo em volta dele, principalmente com a minha mãe. O dia que eu venci o medo do meu pai foi o dia que ele foi partir pra cima da minha mãe pra tentar bater nela, e de reflexo eu só joguei um chinelo nele. E ele veio pra cima de mim. E quando ele veio pra cima de mim, eu entrei em pânico, mas eu lembrei, cara, ele... Desculpa se é errado eu falar isso, mas ele tá com uma sequela de AVC. Tipo, eu consigo dar uma surra nele. Então, eu só cresci pra cima dele. O que não é muito difícil, porque eu tenho 1,83 e meu pai tem, tipo, 1,75. E quando ele veio pra cima de mim, eu só olhei no fundo do olho dele e falei, bate. Me bate, que eu vou revidar. E foi nesse momento que, pela primeira vez, eu vi ele recuando. E depois disso, ele nunca mais me ameaçou. Eu finalmente tinha perdido o medo do meu pai. Um medo que durou 16, 17 anos. Eu demorei minha vida inteira pra confrontar o meu pai, pra perceber que esse monstro que eu tinha tanto medo não passava de um homenzinho fraco que usava medo pra tentar impor as ideologias dele. E eu não tinha mais medo desse monstro. Eu não odeio meu pai e nem quero que as pessoas vão atrás dele pra confrontar as coisas que ele fez. Então, por favor, deixem ele em paz. Meu pai tem 50 anos e ele já tomou as decisões dele. Eu já tentei conversar com ele sobre esse assunto, eu já tentei conversar com ele diversas vezes pra fazer ele entender como que eu funciono e como que as pessoas funcionam, mas ele escolheu não querer escutar e não querer conversar. Ele me machucou muito e ele nunca pediu desculpa por ter me machucado, por ter me traumatizado. Ele tenta fingir que tudo o que aconteceu não passa de uma briga boba. E ele sabe das coisas que eu carrego, e ele sabe que ele me machucou, e ele sabe que ignorar isso não vai melhorar, mas ele prefere ignorar do que confrontar as coisas. O meu pai perdeu todo mundo que ele tinha em volta dele, incluindo a minha mãe, por causa das atitudes e das decisões que ele tomou na vida dele. E hoje em dia ele tá sozinho porque ele quis assim. Ele só escolheu essa vida e ele escolheu não mudar, e sinceramente... tudo bem, eu não vou forçar uma pessoa a ter uma vida que ela não quer. Eu queria muito uma relação boa com meu pai. Eu sei que meu pai não vai estar aqui por muito tempo. Meu pai tem 50 anos e ele teve um AVC, então, querendo ou não, a expectativa de vida dele não é tão alta quanto de uma pessoa com uma saúde perfeita. E ele também não se cuida, então meio que tudo aponta que mais cedo do que mais tarde eu vou perder o meu pai. E dói muito saber que provavelmente algum dia eu vou acordar com a notícia de que ele partiu. E eu nunca escutei ele pedir desculpa pelas coisas que ele fez. Mas, infelizmente, eu não consigo conviver com uma pessoa que me fez tão mal e fingir que ela não me fez mal. Então, eu preferi me afastar, porque eu fui muito machucado
por muitos anos pra só fingir que nada aconteceu. Quanto a minha mãe, ela ficou um tempo em negação, mas depois que eu sentei com ela e eu expliquei pra ela como que funciona e como que eu sou e como que as pessoas funcionam, ela entendeu e ela foi atrás de pesquisar e entender mais sobre a comunidade. E meio que eu tenho uma tia lésbica, então tipo, não é novidade ter um gay na família. Ela sempre tá ouvindo e ela sempre tá tentando entender e procurar entender sobre as coisas que ela não entende, e eu acho isso muito bonito, que isso é ser mãe, é você ter orgulho independente do que o seu filho é e de como o seu filho se identifica, é você apoiar a sua criança na vida dela. E eu sei que a minha mãe tem orgulho de mim, e eu sei que minha mãe me acompanha, minha mãe assiste todas as minhas coisas, e é a pessoa que eu mais amo na minha vida inteira, então te amo, mãe. Questão do meu irmão é a pessoa mais foda-se do mundo pra tudo. Ele cagou quando eu falei que eu era gay, ele caga hoje em dia. E eu falo cagar no modo positivo, tipo, ele continua me tratando normal como ele sempre me tratou. E, tipo, minha sexualidade nunca virou uma coisa muito grande pra ele. Esses meus amigos que passaram todo esse perrengue comigo, eles estão eternamente ligados comigo. Eu acho que nada nunca vai separar a gente. Eu acho que se eu não tivesse o apoio desses meus amigos, eu não estaria aqui. E hoje, em 2024, com 22 anos, eu tenho orgulho de falar que eu sou gay. Eu sou gay que às vezes dá pinta, às vezes é afeminado, que às vezes bota uma peruca na cabeça e finge que é mulherzinha. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. E eu demorei muitos anos pra poder falar que eu tenho orgulho. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. A nossa comunidade tá sempre sendo ameaçada e tendo nossos direitos arrancados da gente. E a gente sempre tá sendo perseguido. Mas a gente nunca deve meio que abaixar a nossa cabeça e fingir ser uma coisa que a gente não é. E quando você tem orgulho de ser quem você é, a vida fica muito mais fácil de viver. Porque a vida não é fácil de viver, mas você estando confortável com si mesmo fica mais fácil. Eu tenho muito orgulho de ter construído tudo que eu construí até aqui e de servir de inspiração pra muita gente que provavelmente tá passando por alguma coisa parecida com o que eu passei e não tá tendo um momento fácil. E pra essas pessoas, eu só tenho a dizer que vai ficar tudo bem. Pode demorar, pode ser rápido, pode demorar um dia, uma semana, um ano, 2 anos, mas vai ficar tudo bem. É tudo questão de tempo e é questão de você trabalhar com si mesmo e você não desistir de quem você é só porque alguém em volta de você falou que tá errado. Eu demorei 7 anos pra gravar esse vídeo porque eu sempre tive medo de me abrir e de ser vulnerável na internet, mas vocês me mostraram que tá tudo bem eu ser vulnerável e vocês mostraram o interesse de vocês em saber sobre a minha vida e saber sobre minhas experiências e minhas histórias. Então eu queria de verdade agradecer a vocês por me darem essa plataforma e esse microfone para poder falar sobre esses assuntos. Mas graças a vocês eu consegui sentir mais confortável, porque eu sei que vocês se sentem confortáveis comigo. Então nada mais justo do que eu ficar confortável com vocês. Então, de novo, muito obrigado por me fazerem ficar confortável com vocês. Eu amo vocês demais. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, você merece uma medalha de honra de Mattel Lover Pride 2024 Edition Gold Supreme. Essa é a minha história e, sinceramente, eu sinto como se eu tivesse tirado um peso gigante das minhas costas. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu não vou fazer toda aquela parte de autodivulgação que eu sempre faço, porque, vocês sabem, o peixe veio dar um oizinho pra vocês. Olha como ele tá grande, gente. Né, filho? Oh, meu Deus. Minhas redes sociais estão na descrição, se inscreva no canal. E de novo, muito obrigado por fazerem parte de uma parte muito importante da minha vida. Um beijo. Tchau.